Então, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo belezinha? Maravilha, maravilha, maravilha. Então é o seguinte, vamos lá. Essa semana a gente vai dar uma olhada na República Brasileira, tá? Desse período de 45 a 64. Que período é esse? É o período que fica entre o primeiro governo Vargas, né? Aquele governo do Vargas que vai de 30, a emenda na ditadura do Estado Novo, aí acaba o Estado Novo, 45, e vai até o golpe militar de 64, certo? Nesse meio tempo a gente vai dar uma olhada, né, no assunto dessa aula, que vai ser o populismo. Vou te explicar um pouquinho o que é o populismo, e depois o governo Dutra, certo? Aí a gente passa para a próxima aula, que é o retorno do Vargas. Aí ele volta como presidente de novo, e aí ele se mata, né? Que termina o mandato dele, é o vice-presidente da chapa dele, o Café Filho. Aí vem a última aula, os governos JK, Juscelino Kubitschek, e Jânio Jango. Por que eu falo Jânio Jango? Porque era o presidente e vice. O Jânio é eleito, renuncia 7 meses, 9 meses depois. Entra o Jango e sofre o golpe. Tá? E aí tem início a ditadura militar brasileira até 85. Certo? Então, vamos começar? Vamos lá? É esse período que a gente chama de República Brasileira. A gente vai ver tudo essa semana. Aí depois a gente vai emendar aí na ditadura militar brasileira. Aí vão ser mais aulas, porque tem muita coisa pra gente falar. É um período muito importante da gente relembrar. Tá? Mas vamos começar aqui. Vamos lá. Esse período, como eu falei, a gente vai ver o populismo, né, e o governo Dutra. E vamos entender o que é populismo, né? Populismo é uma característica política, principalmente da América Central, não, da América do Sul, da América Latina, né? Então o que acontece? Com a crise de 29, a gente vai ter um aumento, né, de uma industrialização nesses países, porque a gente tinha essa base econômica agrária nesses países, e com a queda do mercado consumidor lá de fora, começa-se a se diversificar as bases econômicas, você começa a diversificar os negócios e se migra para a indústria, tá? Muita gente não concorda com isso também, tá? Diz que não há nenhuma transição e tal, mas são visões divergentes aí de correntes históricas. Mas o fato é que a gente tem um aumento da economia industrial nesses países. Claro que a economia agrária continua sendo importantíssima, como no Brasil, por exemplo, né? Um dos maiores exportadores, não o maior exportador de grãos do mundo, mas você começa a ter um aumento também de importância dessa base econômica industrial. Isso não tem como a gente também fugir. Tá? Mas o importante aí é que vão aparecer outros personagens, outros agentes históricos aí na sociedade brasileira, que vão ser os operários, né? E a classe média urbana. Pessoal que vem para a cidade, mas não é operário, também não é rico, são profissionais liberais, enfim, praticam outras atividades aqui. E esses novos agentes também precisam ser agradados, né? Você também precisa tomar atitudes para agradar essa galera, porque eles também são importantes na hora das eleições. E aí é que surge o populismo, tá? O que é isso? São propostas que são trazidas por políticos na promessa de melhorar as condições de vida e de trabalho da população, tá? E quem traz isso? Não, eu vou melhorar, eu vou fazer isso, vamos lá,
né, as condições de trabalho são péssimas, vamos melhorar a condição de trabalho, a condição de vida é horrível, vamos melhorar e tal. É ser geralmente um líder carismático, tá? Ele vai fazer isso, ele tem um carisma com o povo, ele tem um apelo junto ao povo e vai ser visto sempre como um benfeitor, né? Um dos grandes personagens do populismo brasileiro é o Vargas, que é conhecido até hoje como o pai dos pobres, né? Por que isso? Porque ele divulgava as conquistas da população como benfeitorias dele. Olha, Vargas deu o direito trabalhista, né? Concedeu o direito trabalhista. O Vargas fez isso, fez aquilo. Não, cara. Quem fez isso foi o povo lutando, fazendo greve, indo pra rua. Entendeu? Então, mas isso tem um porquê, tá? Você vai com isso, com essas atitudes, com essa política, você mantém o povo submisso, o povo obediente, o povo, né? Ah, não, mas ele faz, ele tá aí trabalhando pela gente, ele tá fazendo pela gente, se não for ele, quem vai ser, ninguém mais vai ser e tal. E não é por aí também, né? Mas o populismo acontece aqui, aí tem na Argentina com Perón, então tem um certo movimento nesse sentido na América Latina, tá? Mas o fato é que um pouquinho antes de acabar o governo Vargas, né, o Estado Novo, ele já abriu mais a sua democracia. A gente está falando de populismo, que é para você entender o que vem depois, tá? Vários políticos vão usar essa tendência populista aí. Surgiram novos partidos no país, certo? E esses partidos vão ser como principais, né, como os principais países que surgem, esses estão nesse quadrinho aí, tá? O PTB, o PSD, a UDN e o PCB, que são partidos ali, o PTB e o PSD, ligados a uma política do Vargas, sendo que o PSD é um pouco mais moderado, ligado às elites que se influenciaram com as ideias do Vargas. O PTB já era defensor do nacionalismo econômico, que a gente vai entender melhor o que é isso, né? Já vimos um pouco disso lá no Vargas, no Estado Novo, e vamos voltar a ver essa política sendo usada por ele nesse próximo governo dele na próxima aula. Tá? E a UDN são liberais, é a direita. Tá? Quando se fala em direita, é isso, liberais, favoráveis ao capital estrangeiro no país, a privatizações, né? A mínima intervenção estatal possível, são antigetulistas, porque o Getúlio é contra isso tudo que eles falam e tal. E o PCB, que foi criado, obviamente, comunista, né? Queria as práticas comunistas no país, era o caminho que eles enxergavam como o melhor. Tá? Como a gente saiu de um governo autoritário, de um governo ditatorial, foi preciso fazer uma nova Constituição. Certo? E nessa nova Constituição a gente pode destacar algumas coisas. Como, por exemplo, o voto secreto, que já tinha, né, antes da ditadura Vargas, obrigatório e universal para homens, e isso aqui é importante, para mulheres. Tá? Para mulheres. As mulheres finalmente vão votar. Tá? Elas já tinham ganho esse direito na Constituição de 34. Certo? Lá na Revolução, na Constituição que o Vargas fez, ele tinha dado esse direito, já tinha dado, eu falando, né, como populista. As mulheres tinham conquistado esse direito na Constituição de votar. Só que aí ele deu o golpe lá do Plano Cohen. E aí as mulheres não conseguiram votar. E aí se estabeleceu novamente, né, o reconhecimento desse direito das mulheres de votar. E aí aqui sim, elas começam a votar. Beleza? Os mandatos presidenciais são de 5 anos. Isso vai mudar depois. Tá? Depois que passar a ditadura militar e for feita a Constituição de 88, volta para 4. Depois, mais um pouquinho para frente, numa manobra política para a manutenção do poder do Fernando Henrique Cardoso, se aprova a reeleição. Tá? É garantido por lei também o direito à greve, uma forma de luta contra a opressão do trabalhador, e a liberdade de expressão. Tá? São direitos que são reafirmados aí. Certo? Bom, o que vai acontecer? Calma que parece difícil, mas a gente vai entender aqui o quadrinho que a gente tá vendo aí. Tá? Vamos lá.
O Dutra adotou como política econômica, primeiramente, o liberalismo econômico. Então ele liberou a importação, a livre importação. Então entrou muitos bens de consumo no país, tá? Eletrodomésticos, automóveis e tudo. O que acontece com essa livre importação? Ela acaba com as reservas de dinheiro que o país tinha, porque o país comprou esses produtos e esse dinheiro praticamente foi todo para a compra disso. O que vai acontecer é que a gente vai ter a necessidade de uma intervenção estatal para melhorar essa situação, né? Então, para melhorar essa situação, o que o governo faz? Volta a ter um controle sobre a importação, dificultando a entrada desses bens de consumo, tá? Investindo na produção nacional, para que o país conseguisse ele mesmo produzir e concorrer com esses produtos. Então ele incentivava a compra de maquinário para a indústria brasileira poder. E vai emitir papel moeda. A gente já viu esse filme antes. Lá atrás, na República da Espada, a gente tem essa política de emitir papel moeda. Isso não dá muito certo e não deu aqui de novo, tá? Vai acabar desvalorizando o dinheiro, porque vai ter muito papel moeda circulando. Isso vai aumentar a inflação, o que vai fazer com que o país passe a ter uma dívida externa maior, tá? Junto com isso, os salários ainda estavam congelados, isso desde 1942, certo? Então esses salários congelados vão fazer com que a população meio que dê uma revoltada aqui, ó, com greves, né, protestos e tudo mais. Uma insatisfação contra o governo vai começar a aparecer aí, né, vai crescer cada vez mais. E numa tentativa ainda de acalmar os ânimos e de melhorar um pouco a situação, o governo Dutra faz o plano SALT, que é um plano que atacaria, digamos assim, setores tidos como vitais. A saúde, do S, o AL é de alimentação, T de transporte, é de energia. Tá? Esse plano não dá certo também, não dá os resultados esperados, certo? E aí a gente vai ter um grande problema com esse fracasso do plano SALT, tá? Já na política, o que acontece? O governo Dutra resolve se alinhar aos Estados Unidos, ou seja, se tornar oficialmente um país capitalista. Então, diante disso, a gente vai ter a extinção do PCB, não pode existir um partido comunista num país capitalista. Os políticos que forem eleitos pelo PCB vão ser caçados, né, mesmo tendo sido eleitos pela população, vão ser caçados. E um pouco depois vai haver o rompimento de relações diplomáticas com a União Soviética. O Brasil rompe as relações diplomáticas com a União Soviética por conta desse alinhamento com os Estados Unidos. Beleza? Então aqui a gente falou um pouquinho sobre esse governo do Dutra, tá? E agora na próxima aula a gente vai falar um pouco do governo Vargas, a volta do Vargas, o que levou ele ao suicídio e tudo mais. Beleza? Então faça os exercícios propostos direitinho, tá? Anotem suas dúvidas e participem das nossas lives de segunda-feira. Maravilha? Olha então, rapaziada, um abraço aí e a gente se vê, hein? Tchau, tchau, se cuidem.